Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui do Estúdio Daniel Brandão, uma live exclusiva para os colaboradores da nossa campanha recorrente do Apoia-se. Então, você que provavelmente vai assistir isso depois lá no nosso canal no YouTube, não está aqui ao vivo e quiser saber um pouco mais sobre a nossa campanha recorrente no Apoia-se, está lá no apoia.se/Estúdio Daniel Brandão. Dê uma olhadinha lá em todas as recompensas, né? Se você se interessar por alguma delas, eu agradeço demais. Uma das recompensas é uma live exclusiva mensal aqui para os colaboradores, né? Se você não puder contribuir, eu peço que você ajude a compartilhar, a divulgar essa campanha, que é muito importante para a gente ficar fazendo também lives, né? Gratuitas, semanais nas outras semanas, né? Lá no nosso canal no YouTube e também indo a várias instituições dar aulas, palestras, oficinas, workshops, que muitas vezes não cobro cachê para isso. Então, é uma coisa que me ajuda muito é justamente essa campanha no Apoia-se, tá? Então, se você acredita no ensino da arte, se você acredita no nosso trabalho, confia no nosso trabalho, vai lá dar uma olhadinha. Eu agradeço muito. Ainda nos recados iniciais, se você estiver vendo isso pelo YouTube, não esqueça de dar o like, curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que você desejar, aquilo tudo que o YouTube gosta. E nós também temos um site, o estudiodanielbrandão.com, onde tem todas as nossas opções de cursos por lá. A gente está com matrículas abertas já para 2025.2. Então dá uma olhada lá nos nossos cursos, oficinas, etc. Se você achar que se encaixa em algum deles, também seja muito bem-vindo aí. Você pode se matricular diretamente pelo site ou tirar suas dúvidas pelo WhatsApp 85992779244. Nos acompanhe também pelas redes sociais, pelo Instagram, etc. Vai lá em @Estúdio Daniel Brandão, nos segue, tem muito conteúdo por lá também. Dado esses recados iniciais, né? Me senti um youtuber agora, que acho que eu lembrei de todos. Quero dizer que esse vídeo é o último vídeo dessa playlist, dessa sequência que eu chamei Vamos Conversar sobre Quadrinhos. Eu tive um prazer muito grande nesses 7 meses, praticamente 7 meses, falando sobre isso, porque eu estava com saudade de falar sobre quadrinhos, né? O estúdio sempre teve um curso sobre histórias em quadrinhos aqui durante muito tempo, e eu descontinuei esse curso com turmas já há alguns aninhos, trabalhando só como mentoria para alguns alunos particulares. Então, eu senti falta de publicizar mais o meu ponto de vista sobre histórias em quadrinhos, sobre diversos temas relacionados às histórias em quadrinhos, e eu tentei cobrir tudo que fosse relevante aqui nessa playlist. Desde o início, eu avisei que a ideia não é oferecer um curso, e então aqui a ideia não é que isso tenha um formato de aula, mas que eu use o espaço que eu tenho no meu canal para poder compartilhar com vocês alguns pensamentos meus particulares, né? Inclusive gostos pessoais e tal, relacionados a histórias em quadrinhos. Eu espero que isso contribua de alguma forma ou para a sua produção, ou para a sua compreensão da mídia, ou para uma leitura diferente de quadrinho, né? Você entenda a sintaxe da linguagem dos quadrinhos de uma maneira diferente, né? Se eu tiver conseguido isso, eu já estou muito feliz. E hoje, na live de hoje, né, nós vamos falar sobre o nosso último assunto de quadrinhos, que na verdade não é especificamente de quadrinhos, é de desenho em geral, que é a arte final, né? Então, por que que eu falo de arte final nessa playlist de quadrinhos? Porque, por exemplo, eu não dou aula de arte final nos cursos de desenho regular, né? Quem foi meu aluno de desenho regular sabe que a gente não tem uma aula de histórias em quadrinhos, né? Ou, perdão, de arte final. E porque a arte final, para mim, sempre fez mais sentido sendo aplicada para quadrinhos, porque é uma mídia gráfica que precisa ser reproduzida em gráfica, né? Então, esse tratamento da arte final sempre foi muito importante nas histórias em quadrinhos e é uma etapa de produção das histórias em quadrinhos relevante, tá? Então, vamos lá. Vamos.
desenhar aqui e vamos para a prática, né? Olá, tio Lula, olá, tio Zé, né? Dá aqui um alô a vocês dois. Muito obrigado por estarem aqui presentes. Vai lá, Bom Daniel. dia, Daniel. Vamos desenhar, vamos falar de arte final aqui. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que existem basicamente dois tipos de material de arte final, né? Vão aparecer aqui na sua tela alguns materiais, mas eles representam basicamente dois tipos, tá? Que é o material de traço contínuo, essas canetas, muitas delas descartáveis, né? Que vem com um númerozinho, essa é uma 01, por exemplo, né? Ó, posso mostrar outra aqui, ó, uma 0.05, uma 08 de uma outra marca, né? Ó, essa aqui é uma Staedtler, essa é uma Unipim, tá? Essas canetas, elas são consideradas canetas de traço contínuo, porque não importa a força que eu coloque no papel, a linha terá basicamente a mesma espessura, né? E esses materiais aqui, a caneta pincel, o bico de pena e o pincel tradicional, eles são considerados materiais de traço variável, né? São considerados materiais de traço variável. Então, vamos lá, vou mostrar isso para vocês agora, né? Material de traço variável, começando pela brush pen aqui. Dependendo da força que eu coloque no papel, vai me produzir linhas finas ou linhas mais grossas. Tá vendo? Eu consigo no mesmo movimento, alternar a espessura da linha. Então é um material mais orgânico mesmo, né? Deixa eu ver como é que tá aqui a tinta dessa caneta. Isso aqui eu vou ter que repor. É um material mais orgânico. Beleza. Outras opções de material de traço variável, né? Existem as brush pens dessas marcas Unipim, por exemplo, Staedtler, etc., né? Elas são menos flexíveis do que a primeira que eu mostrei, mas mesmo assim conseguem Design. variação de linha, tá? Então, vejam que consigo linhas finas ou linhas grossas aqui, variando a força no papel. E aí tem o pincel tradicional. Vamos lá, vamos gastar o material, né? Esse aqui é um Winsor & Newton, série 7, número 2. É um pincel bem bacana. É o melhor que tem, na verdade. E aí ele pede um tubinho de nanquim, né? É importante que você tenha um tubinho de nanquim. Por isso ele não é tão prático também. Você precisa sempre ter o tubinho de nanquim, né? Levar para todos os lugares e lavar o pincel no final do processo, tá? Coisa que as brush pens não precisam. Deixa eu absorver bem aqui o nanquim.
Então, pincel é um material um pouco mais difícil de domar, mas para mim é o que gera as linhas mais bonitas. Eu sou muito fã assim das linhas geradas por pincel tradicional, né? Acho que nenhum material supera esse tipo de material, né? E tem o bico de pena. O bico de pena também é super famoso, né? Esse aqui é um Hunt 06, se eu não me engano. A gente também precisa molhar, por isso que também é chamado de pena de molhar, né? Precisa molhar aqui no nanquim e dependendo da força que eu coloco no papel, consigo linhas mais finas ou linhas mais grossas. E aí, os efeitos bem legais. Deixa eu aproximar aqui da câmera, para vocês conseguirem ver isso melhor. Então, a gente tem esses materiais, né? Agora eu vou rascunhar aqui um desenho rapidinho para finalizar aqui para vocês. Deixa eu só limpar a sujeirinha que eu fiz na minha mão agora. Sem querer, esbarrei no potinho de nanquim e aí sujei, ó, a lateral do meu dedo. Se eu não limpar, isso vai para o papel. Então é sempre bom ter Kleenex ou até papel higiênico pertinho também para ir ajudando nessas limpezas. Né? Que é uma coisa que a gente precisa ter esse cuidado. Então vamos lá. Então eu vou fazer aqui. Acho que eu vou usar um outro papel, que aqui eu já vou usar isso aqui como borrão. Vou fazer aqui meu mais novo personagem, o Lunático, e arte finalizar o Lunático aqui para vocês de maneira tradicional. Vamos lá, vamos ver como é que fica. É até legal porque eu desenho muito pouco o Lunático tradicionalmente, né? Ele foi criado com soluções digitais, assim, de cores e tal. Então vai ser uma experiência diferente para mim também. Para quem não conhece, o Lunático é um astronauta
que tem a coragem de viajar para dentro. O universo é dentro dele. Basicamente, a coragem de fazer terapia, né? E eu já estou vendo aqui que eu estou me metendo numa encrenca, tendo escolhido o lunático, né? Primeiro, por não ter finalizado ele tradicionalmente ainda. Então, vai ser a primeira vez e vai ser ao vivo. Eita. Segundo, porque ele tem muitas formas redondas, né? Quanto mais círculos, assim, mais difícil de fazer de forma tradicional, assim, porque a precisão é mais complicada de conseguir. Tanto é que eu acho que para as partes circulares mais difíceis, eu devo usar material de traço contínuo, porque a gente tem um pouco mais de controle, né? Já para as partes mais menos circulares, eu devo usar pincel, bico de pena, enfim. Vou decidindo na hora aqui. E aí umas curiosidades sobre esse personagem, assim, é, eu acho legal ele não ter uma cara, porque ele pode ser qualquer pessoa, né? Então, para mim, claro, que estou fazendo, ele sou eu, né? E a minha primeira versão do personagem, ele era um astronauta qualquer, né? Porque, enfim, minha ideia é que ele fosse visualmente realmente um astronauta qualquer. Mas aí me disseram uma coisa muito interessante, assim, tipo, falta personalidade nele, né? Falta alguma coisa única. E aí eu pensei em duas coisas que são muito pessoais minhas e que têm muito a ver com o universo. Uma delas é ele usar All Star, então o nome do sapato, né? O nome do tênis é, tem tudo a ver com a proposta, né? E ele tem um símbolo aqui no peito, que é uma tatuagem que eu tenho, que é o símbolo de canoa quebrada, que é uma lua e uma estrela. Também tem tudo a ver com o universo. E aí essas duas coisas deram uma
personalidade legal para ele, assim. Gostei muito desse toque que eu recebi e das soluções que eu encontrei, assim, para, de certa forma, ele ser um personagem único, né? Outra coisa interessante, assim, estou falando algumas coisas sobre personagem, porque, enfim, estamos falando de quadrinhos, né? E a gente já teve aula de criação de personagem. Outra coisa que eu sei que bons personagens têm é uma paleta de cor reduzida, né? Então, o, o Lunático, ele é quase todo branco, mas as cores que ele tem são basicamente vermelho e verde. Então, muito reduzida a paleta, né? E são cores complementares, vermelho e verde, né? E o verde, para mim, remete um pouco à esperança, né? E como ele está numa viagem de autoconhecimento, uma viagem de autodescoberta, achei legal ligar isso à sensação da esperança por dias melhores, enfim, ou seja o que for, né? Que ele vai descobrir. Ele tem uma mochilinha, que é outra coisa que eu vivo usando, mochila, e a mochila dele, eventualmente, vira um jatinho. Ah, mas no universo tem o vácuo, não dá para ver fogo. Ah, gente, dá licença, né? Isso aqui é cartoon, não é ciência. Fica muito mais bonitinho com um foguinho aqui, né? Então, a gente pede licença aí aos cientistas para fazer de um jeito que fique visualmente legal. Agora vamos finalizar, né? Coragem aqui para finalizar. E justamente para eu não perder a coragem, eu vou começar pelo material de traço variável, usar essa folhinha aqui como apoio. Ou seja, eu vou começar justamente da parte mais difícil logo. Deixa eu passar uma limpa tipos, né? Para garantir que nada vai borrar. No vídeo vai ficar mais clarinho, gente, mas enfim, é assim que deveria ser feito mesmo. Antes de você finalizar, você passar limpa tipos no seu lápis, no seu rascunho, para tirar o excesso de grafite, tá? Bom, eu coloco minha folhinha de cabeça para baixo, muitas vezes, porque eu tenho mais facilidade de fazer uma linha começa fina e termina grossa do que o contrário. Então, eu gosto que as linhas finas fiquem aqui em cima e as linhas mais grossas na parte de baixo do desenho. Então, por conta da facilidade do movimento, eu muitas vezes coloco o papel de cabeça para baixo. E aí, como eu digo muitas vezes, essa é uma hora boa de colocar uma música de fundo e desenhar curtindo o processo. Que a arte final é isso. Tem que ter paciência e curtindo esse processo. Rapaz, eu podia estar usando era pincel tradicional aqui. Eu já sujei ele, né? Estou usando a brush pen. Não, vamos para o pincel tradicional. Vamos sujar o bichinho. Vou usar também bico de pena. Ah, vamos lá, vamos usar. O hábito, o osso do hábito me fez esquecer. Ó, o Nankin já tinha ressecado aqui na ponta do pincel. Deixa eu refazer a ponta dele aqui. Beleza. Tá bom. Respira fundo, Daniel. Coragem.
Outra dica que eu sempre dou é: eu naturalmente tremo muito. Então, para eu tremer menos, eu preciso segurar a minha respiração. Por isso, muitas vezes vou parar de falar enquanto faço uma determinada linha, porque eu não estou respirando, para que a linha saia a mais precisa possível. Certo, gente? Então, às vezes eu fico caladinho, não é por falta de assunto, mas é porque eu não estou respirando, estou prendendo minha respiração. Como sempre, vocês podem perguntar o que quiserem, né? Ou usar o áudio de vocês, ou digitar aqui no bate-papo. Já já eu dou uma olhadinha também se tem alguma pergunta relacionada à arte final. Outra dica que eu dou é você não começar por uma parte difícil e desafiadora do desenho. Você começa por linhas mais simples, para ir aos poucos ganhando confiança. Então, se você está desenhando uma pessoa, você não começa pelo olho, pelo rosto. Vai para uma parte que, se alguma coisa der errado, não é tão grave assim. Que aí, aos poucos, você vai ganhando confiança para chegar nas partes difíceis do desenho.
Agora eu acho que eu vou para o material de traço contínuo, aquele que a gente tem mais controle mesmo. Vamos lá. Lateral de traço contínuo, para dar volume, preciso passar várias vezes. Então, demora um pouquinho mais, mas tem uma precisão maior. E aí é não ter medo, gente, de usar o material, de explorar o material, de ficar íntimo do material, né? Assim, é preciso ficar íntimo do material para finalizar bem, seja tradicionalmente ou não, né? Arte final digital também você precisa ficar íntimo do material, também precisa experimentar os programas, os pincéis não, as canetas digitais, né? Não tem tanta diferença assim, a não ser o Ctrl Z, já é muita coisa, claro. O corpinho dele tá resolvido aqui, posso voltar a respirar um pouquinho. Vamos pro capacete agora. Fiz tudo com 0,1, agora eu vou para 0,2. Um pouquinho mais grossinho.
Sinto que posso vir com uma 05 aqui no capacete, que vai ser preto aqui, né? Então, vou botar um xizinho aqui para garantir que isso aqui será escuro. Eu vou pintar com pincel, né? Não com caneta de traço contínuo, né? Caneta de traço contínuo não é feita para pintar, para preencher áreas. É feita para linhas. Sim.
Prontinho, gente. Demonstração de arte final feita. Olha como ficou o papel de apoio, que também acho bonito que só. Vamos voltar a aparecer aqui. Então é isso. Era isso que eu tinha para falar com vocês sobre arte final, sobre quadrinhos, né? Espero que vocês tenham gostado dessa live, espero que vocês tenham gostado dessa playlist que eu fiz. Vamos conversar sobre quadrinhos, vamos continuar conversando sobre quadrinhos, claro. Espero que vocês se encorajem a fazer quadrinhos, a produzir quadrinhos, a ler quadrinhos de uma maneira mais profunda, que vocês possam também disseminar mais essa linguagem, assim como o nosso trabalho, a nossa live, a nossa campanha no Apoia-se, o nosso canal no YouTube, nossas redes sociais. Vamos lá, dar uma força para o Estúdio Daniel Brandão. Eu agradeço muito aí para a todos vocês. Até a próxima, pessoal. Vamos almoçar. Tchau, tchau.